Mudando um pouco de Você assunto... perguntou da reserva de emergência, né? É legal esse assunto, a questão né? da reserva de emergência. O jovem hoje tem que ter uma reserva de emergência? Faz sentido pro jovem ter uma reserva de emergência? Cara, eu vejo muito sentido nisso, até porque um dia ele vai parar de ser jovem, um dia ele vai sair da casa dele, e quando ele sair, é bom que ele já saia, às vezes, com uma reserva de emergência. Porque, bom, o fato principal é que quando você é adulto, exatamente, você precisa ter uma reserva de emergência. Tá morando sozinho e tudo. Só que muita gente demora, 3 anos pra criar uma reserva de emergência. E aí, às vezes, nesse meio tempo, ela tem uma emergência, ela vai ter que fazer dívida ou, enfim, esse tipo de coisa. Só que se você vai sair da sua casa já com uma reserva de emergência, cara, perfeito. Porque às vezes, além da reserva de emergência, você já tem um dinheiro investido, já tem esse tipo de coisa. E além de que, assim, você tem que parar pra pensar que é bom também você não ficar só usando o dinheiro dos seus pais pra sempre. Sim. Imprevisto acontece, né? Imprevisto acontece. Não, é assim, o imprevisto ele é previsto. A gente sabe que uma hora vai acontecer, né? A lei de Murphy, cara. Tudo, uma hora vai acontecer, a gente só não sabe quando. Dia esse microfone aqui vai quebrar, vai ter que comprar um novo. Pode ser amanhã, pode ser daqui 2 anos, mas um dia vai acontecer. Se a gente tiver um dinheirinho pra pagar isso daqui, fechou, tudo bem, não tem problema. Só que assim, tudo é previsível. Tudo que pode dar de errado, vai dar errado, a gente só não sabe quando. Verdade. Exatamente. Felipe, aproveitando o gancho aqui falando sobre patrimônio, a gente viu um vídeo seu falando que você tem investido, tinha um patrimônio, ou já passou, de 350 mil reais. Você pode falar um pouquinho como é que veio, como é que você conseguiu constituir esse patrimônio? Não, tem isso não. Não, patrimônio, né? Ah, sim, não, patrimônio, tá. Cara, na real que isso foi por causa da internet. Uma coisa que eu sempre digo é que investir não vai te dar o resultado que, cara, não é milagre investir. Lógico que é muito bom, você vai criar uma saúde financeira, investir é legal pra caramba. Só que não vai ser um milagre, você não vai começar a investir, nossa, cara, não, passou uma semana, eu tô bilionário, que não é assim que funciona. Só que empreender pode trazer esse tipo de resultado. Empreender é uma coisa muito incerta, né? Às vezes a gente pode criar um negócio no dia seguinte falir, ou às vezes criar um negócio no dia seguinte ter multiplicado 500% no nosso patrimônio. Então eu construí um patrimônio grande para alguém da minha idade, e comparado à média da população brasileira também, por causa, né, do empreendedorismo, por causa da internet e tudo. Então na bolsa, assim, a rentabilidade não é muito alta. Bom, é alta assim dentro dos padrões da bolsa, é uma coisa normal. Só que, comparado ao que eu consigo com a minha empresa, cara, assim... Empreender, que é importante, exatamente. Né? Você tem que ter várias fontes de receita. E aí, comparado ao que eu faço, por exemplo, com a minha empresa, com os meus negócios, assim, é incomparável, nem dá pra comparar, na verdade. Não, com certeza. E Você eu quer fiz ficar rico? As pessoas perguntam muito isso, acho que acredito que pro Felipe também, né? Poxa, mas eu posso ficar rico na bolsa? Vem aquela ansiedade. E se você quiser ficar rico, você tem que trabalhar, você tem que empreender. Exatamente. O que vai mudar o seu patrimônio é a quantidade de aportes que você faz na bolsa de valores que vão vir aí do seu perfil de empreendedor, que vão vir da sua empresa. Exatamente. Aí você vai se tornar rico. Não é que você vai colocar 10 mil reais na bolsa, você vai ficar rico do dia pra noite. Não. O que muda o jogo é a quantidade de aportes que você investe na bolsa. E exatamente, né? O povo acha que investir é milagre. Eu quero dizer que não. Eu vejo muita gente falando, cara, isso aí... Eu vejo muita gente falando, não, vou dar eu de exemplo, tá? Eu achei uma relíquia, assim. Eu tinha uma conta, assim, perdida. E eu tava olhando essa conta há um tempo atrás. E assim, quando eu tava querendo começar a investir. E eu mandei a mensagem pra uma conta de investimento, onde eu perguntei pra essa pessoa uma pergunta, assim, tão descarada, no sentido de que, tipo, eu achei que eu ia ficar rico na bolsa em um dia. E não era assim que funcionava. Então eu quero abrir o olho de muita gente quando eu falo isso. Não é pra se estimular. Pô, eu também invisto na bolsa. Só que não vai entrando na bolsa achando que você vai ficar rico assim. Não é assim que funciona. Mas, então, por exemplo, vou mostrar a conta aqui. Eu fiz umas contas há uns tempos atrás. Essa conta não é exatamente isso hoje em dia, porque, enfim, o patrimônio é maior e eu investi mais também, mas assim, há um tempo atrás eu fiz umas contas, né, com o patrimônio da época. Eu investi R$250. Foi tudo que eu investi na minha empresa. Eu comprei uma ring light e fui produzir conteúdo. Foi isso que eu tinha feito de primeiro momento. O simples, às vezes, é o perfeito. Exatamente. Né? O simples que eu fiz de comprar uma ring light, cara, gerou o efeito dominó que até hoje, assim, me dá muito. Que hoje em dia me dá muito dinheiro. E então, assim, esses R$250 que eu investi se transformaram em 1 milhão. Sem contar reinvestimento, tá? Se a gente contar reinvestimento, aí vai diminuir ao invés de, tipo. Sei lá, é isso que eu vou falar, rentabilidade, né? Esses R$250 que eu investi que se transformaram em 1 milhão, sem contar o reinvestimento que eu fiz no meio do caminho, foram 390.000% de rentabilidade. Claro. Nenhum investimento na bolsa traz isso. Nenhum. Só que aí, se a gente contar o reinvestimento que eu tive ali no meio do caminho, vai cair para uns 30.000% de rentabilidade. Só que, porra, o que traz um rendimento de 30.000% também?
Magazine Luiza, só que não em 1 ano, né? Magazine Luiza não. veio isso em 5 anos, por exemplo. Exatamente. Mas ainda assim, sabe? É uma chance de você acertar a Magazine Luiza e você não vai acertar a Magazine E Luiza. você não vai Vai segurar ficar aquela sempre ação também. até... Nem a Porque pau. você vai falar, pô, já me rendeu 500%. O cara Nossa, fala, eu vou puta, vender na peraí, hora. vou vender parte pelo menos. Então você não vai chegar nos 200 mil%. Exatamente.